Povo de Deus, a palavra hoje que está em 1 João, o Senhor que quer sempre falar conosco. Vai ser um dia lindo, gente. Estamos começando com a palavra de Deus. Isso. Acima de todo nome, tu és o Senhor. Jesus, Ele está acima de todo nome. Acima de todo nome, tu és o Senhor. Jesus, Jesus, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha casa Jesus é o Senhor. Da minha família Jesus é o Senhor. Dos meus projetos Jesus é o Senhor. De toda a minha vida Jesus é o Senhor. Ele está acima de todo nome. Acima de todo nome, tu és o Senhor. Te exaltamos, ó Rei Jesus. Acima de todo nome. Acima de todo nome, tu és o Senhor. Jesus, Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7 ao 12. Ouçamos o Senhor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Promessa aí. Olha que resposta para aquela pessoa que diz que nunca sentiu o amor de Deus, né? Você que diz, olha, eu nunca senti o amor de Deus. Já ouvi tantas pessoas falarem como eu gostaria de sentir esse amor. Aí vem o Espírito Santo nesta palavra e nos diz: se nos amamos uns aos outros, esse amor que nós temos uns pelos outros faz com que Deus permaneça em nós. E o seu amor em nós, por causa desse amor que nós temos uns aos outros, o amor de Deus em nós se manifesta plenamente e é plenamente realizado. Olha que interessante. A experiência que nós fazemos do amor de Deus, nós fazemos por meio das pessoas.
Eu digo para você que o que me trouxe para Jesus foi o amor de Deus. E eu fiquei muitas vezes procurando quando foi que eu senti o amor de Deus. E aí eu me lembrei daquele grupo de oração em 1989, naquela sexta-feira à noite, primeira sexta-feira depois da Páscoa, que eu fui convidado para participar do grupo de oração e até a pessoa que me convidou faltou nesse dia. Cheguei lá, eu não conhecia ninguém, mas eu fui recebido com tanto amor que parecia que aquele povo já me conhecia há tanto tempo. Me receberam com carinho, eu era um garoto de 14 anos, me levaram para dentro daquele grupo de oração, me trataram com uma atenção, com um zelo, com uma delicadeza que encheu o meu coração de amor de verdade e abriu o meu coração para a experiência do derramamento do amor de Deus naquela noite. Se você me perguntar assim, mas você sentiu o amor de Deus, Márcio? Senti o amor de Deus que me abraçou pelas mãos daquelas pessoas, pelos braços deles. O amor de Deus que me olhou com os olhos daqueles irmãos que me acolheram, que me falou pela boca daquelas pessoas. Deus, para fazer o seu amor chegar até nós, Ele precisa dos braços daqueles que estão à nossa volta, dos olhos daqueles que estão à nossa volta. E para fazer o amor dele chegar até os outros, precisa dos seus braços, dos seus olhos, das suas palavras. Porque o amor, gente, enquanto nós vivemos neste mundo, o amor ele precisa se encarnar. Jesus Cristo não se encarnou? Porque o amor ele precisa se encarnar, porque senão ele não consegue se manifestar na nossa vida. Então, como é que nós sentimos o amor de Deus? Amando-nos uns aos outros de todo o nosso coração. E quando a gente ouve essa palavra, ela enche nosso coração de alegria. Quantas vezes lendo a Sagrada Escritura, eu tive no meu coração aquele desejo, como eu gostaria de estar lá no momento em que Jesus disse isso. Ah, se eu estivesse lá, na hora em que Jesus estava nascendo. Como eu queria trocar de lugar com Maria Madalena, de estar ali naquela hora, em frente ao sepulcro e conversar com Jesus ressuscitado. Ai, como eu queria ser aquela hemorroíça que tocou na orla da veste de Jesus. E a gente fica pensando, se a gente tivesse nascido há 2000 anos atrás, como seria diferente? Então, só que essa palavra, ela nos dá uma garantia. Essa palavra nos garante que nós podemos trazer Deus a nós. Olha o que ela diz: se nós nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. A gente não pode voltar à história de 2000 anos para a gente estar lá atrás. Mas nós podemos transportar o que aconteceu de 2000 anos atrás para agora. Isso é o que a igreja chama de memória. Tem gente que pensa que memória, fazer memória é uma recordação qualquer, porque na missa nós celebramos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, tem memória dele. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Só que a Bíblia ela foi traduzida, gente. E na teologia, quando a gente estuda, tem um ditado que é, toda tradução é uma traição. Porque quando você traduz, não vem certinho como precisava vir. Porque tem palavras que são impossíveis de traduzir. Então tem uma palavra em grego, não é, que a gente estuda muito na teologia, que é a kenosis, que é um tipo de esvaziamento. Aí eu até perguntei para o professor, mas por que fica usando a palavra em grego? Põe logo esvaziamento. Ele falou, Márcio, mas não é um esvaziamento. É um despojar-se de si mesmo, é um esvaziar-se completamente, é um ceder o lugar ao outro, é um aniquilar-se. Eu falei, nossa, não dá para traduzir. O Espírito Santo, quando a gente diz que ele é o Paráclito, Paráclito é a palavra em grego. Mas como é que traduz Paráclito? Não dá para traduzir. A mesma palavra, ora, na Bíblia ela está traduzida como advogado, como consolador, como defensor,
como aquele que toma o nosso lugar. Você está vendo? Então, quando a gente diz na missa, fazer isso em memória de mim, não é a memória como em português, como a gente conhece. Fazer memória é uma lembrança alegre, preste bem atenção, é uma lembrança alegre que torna o passado ainda mais presente do que quando foi vivido. Então, quando eu e você fazemos memória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é você tornar o passado, a ressurreição de Jesus, mais presente do que de repente foi para Maria Madalena. Então é uma lembrança alegre que transporta o passado para o presente. Na hora em que a gente faz memória, cai a barreira do tempo. Por quê? Para Maria Madalena, para Pedro, para Tiago, para João, para Felipe, eu poderia dizer aqui o nome dos apóstolos, dos discípulos que foram revelados os nomes na Sagrada Escritura. Para eles foi um acontecimento físico. Mas para nós, para mim e para você, é um acontecimento no Espírito. E tem diferença? Tem muita diferença. Porque para Deus a coisa mais importante é o que acontece no Espírito. Por exemplo, Nossa Senhora, para gerar Jesus na carne, porque Nossa Senhora gerou Jesus na carne também. Na carne não quer dizer que ela teve uma relação sexual. Na carne quer dizer que ela teve um filho dentro da carne dela, dentro do seu ventre humano. Para gerar Jesus na carne, Nossa Senhora teve que primeiro gerar Jesus no Espírito. Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito Santo. Como é que a gente sabe isso? Porque o anjo anunciou e porque Jesus disse. Numa passagem que muita gente pensa que Jesus estava tirando fora Nossa Senhora, na verdade a pessoa não entendeu a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá nessa palavra, que é aquela em que Jesus diz assim, que chegam para ele e dizem, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade, agarrou mais essa e disse, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ele não estava desprezando Nossa Senhora, ele estava colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então primeiro ele lançou a pergunta, depois ele deu a resposta. Minha mãe e os meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele estava dizendo que Nossa Senhora não fez a vontade? Ué, se o anjo disse que ela era cheia de graça, se o anjo disse que ela encontrou o favor de Deus, se Zacarias, que não deu ouvido a esse anjo, ficou mudo por causa de ter desacreditado da palavra desse anjo, você vai desacreditar? Ele disse, você encontrou graça diante de Deus, o favor de Deus está contigo. E depois, Isabel, cheia do Espírito Santo, disse de Nossa Senhora, tu és bendita mais que todas as mulheres, vão se cumprir na sua vida as promessas que Deus te fez. Gente, esta mulher, que foi a mãe de Jesus, obedeceu a Deus. O que Jesus estava dizendo com essa resposta, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ele estava dizendo, Maria é minha mãe, não só porque me gerou na carne, mas porque foi a primeira a fazer a vontade de Deus. Ela obedeceu a Deus. Ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no nosso coração. Ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer dentro da nossa casa. Você quer levar a presença de Deus para sua casa? Precisa fazer o que você está fazendo agora. Ouvir a Deus. É o primeiro passo. Que você está ouvindo, está compreendendo a palavra de Deus. Até dúvidas que você tinha estão sendo esclarecidas agora. Porque você estava vendo que tinha coisas que não combinavam com o que você sabia. Então, olha, sinal de que você está escutando. O segundo passo, que é o que efetua a presença de Deus no nosso coração, na vida da gente, no seio da nossa família, é obedecer a Deus. Porque não adianta você só ouvir, se você não obedecer.
É como uma pessoa que estuda, chega na hora, ela fica com medo e não faz o concurso. Você ter estudado o ano inteiro, meu amigo, não vai fazer você passar. E você querer fazer a prova sem estudar, você também não vai passar. Do mesmo jeito, precisa escutar e obedecer. Assim como você precisa estudar e fazer o concurso, fazer a prova, você precisa escutar, mas precisa também obedecer. Porque olha, para cada pessoa, para cada um de nós que estamos aqui, para cada homem, para cada mulher, começa uma vida nova quando Jesus dá a sua vida por essa pessoa. Quando é que começa a minha vida nova? Quando é que a minha vida se renova? Quando Jesus dá a sua vida por mim. Quando é que a sua vida muda? Quando é que a sua vida vira? Quando é que acontece essa transformação que há tanto tempo você está esperando? Quando Jesus dá a vida dele em imolação pela sua. Mas Jesus dá a sua vida por você. Jesus dá a sua vida por nós. Jesus dá a sua vida por cada uma dessas pessoas. No exato momento em que essa pessoa reconhece a graça que lhe foi dada pelo sacrifício de Jesus. Quando é que Jesus dá a vida pela pessoa? Quando a pessoa reconhece que foi por ela que ele morreu. No momento que você entende que Jesus deu a vida dele por você e isso toca o seu coração, naquele momento você recebe a vida nova que Jesus veio trazer para você. Então, por isso eu te pergunto, quem é Jesus para você? Você tem consciência do que ele fez para que você pudesse ter uma nova vida? Será que eu tenho consciência de que na cruz Jesus morreu para que hoje, nesta manhã de segunda-feira, eu pudesse nascer de novo, eu pudesse começar de novo com ânimo renovado, pela força do Espírito Santo? Qual é o lugar que nós estamos preparando para Deus em nosso coração? Porque diz aqui a palavra, se nós nos amamos uns aos outros, Deus fica conosco no nosso coração. Deus permanece conosco. E o seu amor se cumpre em nós. Qual é o lugar que eu estou preparando para Jesus, para Deus, no meu coração nesse dia de hoje? Tem lugar para Deus na minha vida hoje? Que veja, Jesus ele enviou os seus 72 discípulos. Você lembra dessa passagem? Enviou para preparar corações que recebessem a presença de Deus. Você pergunta assim, mas para que existe o Sorrindo para a Vida? O Sorrindo para a Vida existe para preparar corações que recebam a presença de Deus, a começar do nosso. Que nós também precisamos e precisamos muito, talvez precisamos mais do que você, e porque a gente precisa tanto, Deus colocou a gente atrás dessa mesa, que é para não ter jeito da gente escapar. Os 72 eles foram enviados para preparar corações que recebessem a presença de Deus. E com a presença de Deus, veja, é a presença de Deus que causa isso. Com a presença de Deus, eles receberam o poder de curar e expulsar todo o mal. Então, se você perguntar assim, os apóstolos tinham poder de curar e expulsar o mal? Por eles mesmos não. Mas a presença de Deus neles tinha. A presença de Deus em você ainda tem. Poder para curar você e os outros. E poder para expulsar o mal. E olha que coisa interessante, Jesus enviou os 2 a 2 à sua frente, a cada cidade e a cada lugar onde ele pessoalmente, onde o próprio Jesus devia ir. E São Gregório, que é um dos primeiros padres da igreja, lá dos primeiros séculos, ele diz assim, São Gregório Magno, ele escreve o seguinte, que Jesus os envia 2 a 2, porque menos que entre 2 não pode haver amor. Por isso não dá para ter sorrindo para a vida só de um. Dá certo, né? Por que enviou 2 a 2? Porque, vou até ler com as palavras deles, porque menos que entre 2 não pode haver amor. Para existir amor precisa existir pelo menos 2 pessoas. E o amor é aquilo pelo qual
as pessoas poderão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Não adianta a gente trazer o nome de Jesus se a gente se odeia, se a gente fofoca um do outro, se a gente se calunia, se a gente compete um com o outro, se a gente não se dispõe a sacrificar aquilo que está nos separando dos nossos irmãos. Ser cristão é você ter coragem de abrir mão daquilo que é causa de divisão, de separação entre você e o seu irmão. Talvez o que você tenha até é lícito, até é legal, até é justo que você tenha. Mas se isso está separando você de um seu irmão na fé, é preciso ter coragem de abrir mão disso. Daquelas coisas que nos separam daqueles que nós deveríamos amar. Porque as pessoas nos reconhecem como de Deus, gente, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Isso se aplica a todos, mas de uma maneira especial para dois: pai e mãe. Se aplica para todo mundo, mas em especial para você que é pai e para você que é mãe. Porque veja, se pai e mãe é um problema que os pais estão enfrentando hoje, eu também sou pai, eu posso dizer para você que esse é um problema que toca a realidade de todas as nossas famílias. E talvez essa palavra seja especialmente para você. Se pai e mãe já não podem fazer mais nada para ajudar os seus filhos na fé, se você já deu conselho, se você já chamou atenção, se você já brigou, se você já até deu uns cascudos, mas não resolveu, e você já não tem mais nada que você possa fazer que não tenha feito para ajudar os seus filhos na fé. Você e o seu marido, você e a sua esposa já fariam muito se os seus filhos, olhando para vocês dois, pudessem dizer entre si, um irmão com o outro, olhando para você e para o seu marido, olhando para você e para a sua esposa, se eles pudessem comentar escondido entre eles: veja como o papai e a mamãe se amam. Olha, se existe este testemunho dentro da sua casa, o amor de Deus está ali. Olha o que essa palavra nos disse: o amor vem de Deus. O amor é de Deus, e isso explica porque onde quer que haja um pouco de amor verdadeiro, ali Deus é sempre anunciado. Aonde existe, gente, um pouco de amor verdadeiro, Deus está presente. E o diabo pode tentar, mas ali ele não pode morar. Ali ele não pode ficar. Porque onde Deus está, o maligno não consegue permanecer. Se houver amor verdadeiro dentro da sua casa, a sua casa pode ter problemas, a sua casa pode passar por dificuldades, a sua casa pode viver tentações, mas nunca vai ser um lugar da presença do maligno, vai ser um lugar da presença de Deus. E na sua casa, por causa do amor entre vocês, Deus vai vencer e vai expulsar esse mal da vida de vocês. E vocês vão vencer essas tribulações, vão vencer. Vai passar, esse mal vai passar, porque Deus é mais do que tudo isso que você está vivendo. Então a primeira evangelização, ela começa dentro das paredes da casa. Teve um jovem que se encontrou com Jesus e Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, depois vem e segue-me. Mas teve um outro jovem que queria deixar tudo e seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Jesus disse para ele: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. A Paula começou de uma maneira muito providencial essa nossa partilha dizendo: nós estivemos com aqueles que são candidatos a entrar na Canção Nova e disse para você que está acompanhando, talvez seja o seu caso. Quem sabe você não é chamado a dar corajosamente a sua vida nessa obra de Deus? Para uns, sim. Tem outros que sentiram essa vontade no coração, mas que Jesus está dizendo essa mesma palavra. Não é para você vir, não. Vai para a tua casa, para os teus e conta para eles. Conta para a sua família tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Se você não sabe pregar a palavra como as pessoas que você vê pregando,
Se você não sabe pregar como os apóstolos, diga para as pessoas da sua casa. Diga para as pessoas do seu condomínio. Diga para as pessoas do prédio em que você mora. Diga para as pessoas da sua rua. Diga para aqueles que trabalham com você. Diga para os seus vizinhos que Jesus está vivo, que Jesus os ama, e leve para eles esse amor de Deus. Porque aonde tem uma nesgazinha de amor verdadeiro, Deus aí está. A gente precisa acreditar. Precisamos acreditar. Ficou marcado para mim aqui, ó, anotei aqui. Onde existe um pouco de amor verdadeiro, o diabo não pode estar. O inimigo não tem poder onde existe um pouco de amor verdadeiro. Mesmo que seja pouco aí dentro da sua casa, da sua família, que hoje o Espírito Santo venha acender nos nossos corações essa chama do amor. Eu peço mesmo que o Espírito Santo visite as casas, os lares, os casais, as famílias, os missionários, aonde quer que você esteja agora, no seu trabalho, na sua casa, que esse Espírito de amor toque agora o seu coração. É como uma brasa que já está quase se apagando, e aí o Espírito sopra, 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 e essa brasa volta a se aquecer. Amém. Que o Espírito Santo sopra no seu coração hoje e te dê essa força para continuar amando a imagem do amor verdadeiro de Cristo por nós. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Se você está vazio, peça. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Enche a cada coração. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Flua em mim como um manancial. Flua em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Flua em nós, Espírito Santo, para as nossas famílias. Flua em mim como um manancial. Flua em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito, esse vento que nos reanima, que nos põe de pé, que nos levanta para ter coragem para amar. Mesmo quando tudo em volta nos diz para parar, nos diz para desistir. Esse Espírito Santo que nos dá essa força para continuar, para dar um passo a mais. Não pela nossa força, mas pelo Espírito. Não é pela sua força, não é pela minha força, mas é pelo Espírito Santo. Por isso pede, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem e enche-me, enche-nos. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me, ó, enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Flua em mim como um manancial. Flua em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Flua em nós, Espírito Santo, o amor verdadeiro. Flua em mim como um manancial. Flua em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo.
cançãonovaplay.com. Assine já!